nosso Deus o abençoe a todos que buscam o Filho de Deus, ou seja, Jesus Cristo, e que o Espírito Santo de nosso Deus lhes dê o entendimento de sua palavra e aonde quer que esteja. Amigos, o tema que queremos compartilhar com vocês é os acontecimentos que está para acontecer e os que estão acontecendo no mundo e o povo não percebe. E você sabe, amigos, por que o povo não percebe? Porque não dão a mínima atenção para o grande Criador de todas as coisas, ou seja, ao nosso Deus. Veja, amigo, que o grande Deus, o Todo-Poderoso, os entregou, eles, a toda a iniquidade de prostituição, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídio, contendas, engano, malignidade, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Veja o que dizem em Romanos capítulo 1, versículo 24. Veja o que diz. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si mesmo. Vocês vejam, amigo, que o povo serve mais o diabo do que o Criador Deus de todas as coisas. Como está escrito em Romanos capítulo 1, versículo 25, que diz: pois o povo mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura, ou seja, o diabo, do que o Criador Deus, que é bendito e é eternamente. Agora você veja o que está escrito no versículo 29, que diz: estando ele cheio de toda iniquidade, de prostituição, e malícia, avareza, maldade, cheios de inveja e homicídio, contendas, engano e malignidade. Versículo 30. Sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobediente ao pai e à mãe. Versículo 31. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são indignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Então, amigo, você viu porque o povo não dá a mínima para o grande Criador, nosso Deus, e passa despercebido com os acontecimentos que acontecem em nosso mundo e o que está para acontecer. Vejam que Deus está preparando a terra para a volta do Senhor Jesus. Veja, amigo, um dos últimos acontecimentos que vai acontecer depois da volta de nosso Senhor Jesus Cristo, aqui nesta terra. Veja que isto é a preparação da terra para a volta de nosso Senhor Jesus. Veja que nosso Deus começou a preparar a terra agora, em nosso tempo, para o grande acontecimento final
depois da volta de Jesus. Você confira em sua Bíblia o que está escrito nas Escrituras Sagradas. Apocalipse capítulo 16, versículo 17, que diz: o sétimo anjo derramou a sua taça no ar. E saiu grande voz do templo, do céu, do trono, dizendo: está feito. Versículo 18: e houve vozes e trovões e relâmpagos, e um grande terremoto, como nunca tinha havido, desde que há homens sobre a face da terra. Tal foi esse tão grande terremoto. Agora, amigos, quero que vocês prestem bem atenção no versículo 19 e confira o que a Bíblia Sagrada diz. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes. Então, amigo, queremos que você entenda e o que está acontecendo e o que vai acontecer, que está escrito dentro das Escrituras de nosso Deus, ou seja, da Bíblia. Pois Deus nos deu entendimento para compartilhar com você, que busca a verdade de Deus. Veja, amigos, a grande cidade que Deus está se referindo é de toda a terra, ou seja, a terra toda de nosso mundo, que habitamos. Veja bem, e confira na sua Bíblia. Veja que todas as cidades de todas as nações caíram, ou vão cair, na visão de João. Você veja que todas as cidades caíram nesta fenda, ou aberturas, ou rachaduras em toda a terra. Vejam bem que isso é a preparação da terra para a volta de nosso Senhor Jesus. Agora você veja o começo das fendas ou rachaduras na terra que está acontecendo em nosso tempo. Na região de Chucuito, no sul do Peru, acima da fenda havia uma casa de um fazendeiro, cujos habitantes conseguiram escapar dessa catástrofe. A fenda tem 3 quilômetros de extensão. De acordo com testemunhas oculares, o chão se rasgou como se fossem roupas velhas, quando puxadas por 2 lados. Mas não houve terremotos ou atividade sísmica, não choveu e não havia nenhuma possibilidade de acontecer um deslizamento de terra. É por essa razão que tantos pesquisadores e especialistas não conseguem responder por que as rachaduras ocorreram. Uma grande rachadura se abriu em uma divisão do Rift da África Oriental que atravessa o Quênia. Até onde sabemos, a profundidade é de 15 metros em alguns lugares, que é a altura de um prédio de 5 andares. O abismo tem de 5 a 20 metros de largura, impossibilitando atravessar para o outro lado. Hemen bir anne çocuklarını almış.
Gel sen de çabuk gel, çabuk gel. Bırak onları, gel, bırak onları. Mas o acontecimento verdadeiro, ou seja, acontecerá ou se cumprirá depois da volta do Senhor Jesus, quando realmente todas as cidades de todas as nações cairão para dentro, com todos os perversos, ou seja, com todos os que não creram em nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que esta profecia foi dita pelo profeta Isaías nos anos 743 aos 750 antes de Cristo. Veja o que o profeta diz nas Escrituras Sagradas. Isaías capítulo 24, versículo 19. Veja o que o profeta diz nas Escrituras. A terra será de todo quebrantada. Ela totalmente se romperá. A terra violentamente se moverá. Versículo 20. A terra cambaleará como um bêbado e balanceará como uma rede de dormir. As suas transgressões pesam sobre ela, e ela cairá e jamais se levantará. Versículo 21. Naquele dia, o Senhor castigará no céu as hostes celestes e os reis da terra na terra. Veja o significado desse versículo. Então, Deus castigará todos os comandantes, ou seja, todos os presidentes de todos os países, ou seja, de toda a terra. Então, amigos, vejam que isto é o começo de uma profecia que está escrito nas Escrituras e que se cumprirá depois da volta do Senhor Jesus nas nuvens do céu. E todos os países da face da terra serão engolidos pela a terra. Então, amigos, aqueles que não conhecem a Deus e sua palavra, ou seja, a Jesus, serão também engolidos, como está escrito nas Escrituras de nosso Deus. Amém. Bom, finalizamos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo de nosso Deus. Amém.